Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. Pai do Senhor, queridos irmãos, graça e paz para todos os ouvintes da CPAD-FM. Estamos aqui com o programa Voz Congregacional no seu início. Eu quero justificar a ausência da irmã Liliana, a diretora do programa, porque ela se encontra em um curso aqui promovido pela Assembleia de Deus, né, Osel? É sobre comunicação, né? Então, hoje vocês irão sentir a falta dela. Nós estamos aqui, pastor Eudes aqui está ocupando o espaço e daqui a pouco estará conosco o pastor Walter para comunicar aos queridos a santa palavra do Senhor. Nós queremos começar o nosso trabalho, o nosso programa, já orando a Deus, pedindo a sua bênção para o programa e para todos os nossos queridos ouvintes, essa audiência maravilhosa da CPAD-FM, toda a família CPAD-FM que está aí ouvindo a programação, a Voz Congregacional. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa imensa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos, de estarmos no final desta manhã aqui na CPAD-FM, para glorificar o teu nome, para compartilhar as grandezas de nosso Senhor Jesus Cristo com nossos queridos ouvintes. Nós estamos aqui para fazer a tua obra, o teu trabalho. Pedimos a Deus que seja gracioso para com todos que estão ouvindo esta programação, que o Senhor, através do seu Espírito, da sua palavra, esteja abençoando cada vida, especialmente aqueles ouvintes que estão há bastante tempo já ouvindo a programação da CPAD-FM, que o Senhor seja gracioso com eles, com a sua família, suas famílias neste dia. Esta é a nossa oração que nós fazemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Hoje é um prazer ter você aqui, né, no controle da CPAD-FM. Geralmente é seu filho Lucas, né, hoje você está aí sendo esta bênção e abençoando a todos também que estão ouvindo a programação da CPAD-FM. Queridos, este mês é o mês do lar, né, Osel? É o mês em que as famílias se reúnem nas igrejas para glorificar o nome do Senhor e ouvir palestras atinentes a este mês, né, que é da família, das famílias. Lá na nossa igreja nós teremos todos os sábados à noite, a partir das 19h30, uma programação especial referente aos lares da igreja. Estarão conosco alguns pastores da nossa denominação e também de outras denominações para ministrar a palavra do Senhor, né? Então, eu queria já trazer uma palavra para todos os nossos ouvintes, as suas famílias, neste dia, neste mês, que Deus graciosamente os abençoe no poderoso nome de Jesus. Eu queria ler para vocês, amados, a palavra do Senhor que se encontra no Salmo de número 128. E o título é: Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Diz assim a palavra do Senhor, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua mesa, os teus filhos são como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Seja abençoado, meu querido ouvinte, nesta manhã com essa leitura bíblica, e que Deus graciosamente abençoe a sua família e o seu lar. Osé, vamos de música bonita aí, A Casa de Bênção, de Sheila. Ouça esta mensagem através dessa música para abençoar a sua vida e a sua família em nome de Jesus.
será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, Tu és necessário em minha família, Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia.
Fica conosco, Senhor. Fica com as nossas famílias. As nossas famílias pertencem a Ti, ó Deus. Aleluia. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Amém. Coisa linda, queridos. Vocês ouviram nesta manhã, né? Casa de bênção, né? Espero em Deus que a sua casa seja realmente uma casa onde Jesus habita. Aliás, Walter, você que está presente aqui, seja bem-vindo, né? Alguém já disse que quando Jesus está presente numa casa, o primeiro a saber são os vizinhos. Eu achei muito interessante essa frase que foi dita. Queridos, o texto que eu li, o Salmo 128, é um salmo que fala sobre o lar, a família, né? E fala sobre felicidade, que é um negócio hoje muito difícil, muito complicado no mundo em que nós estamos vivendo. Bem-aventurado significa mais do que feliz, felicíssimo. E o texto diz aqui que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, né? E anda nos seus caminhos. Então aqui está sendo informado pelo o salmista, que foi inspirado por Deus, que a pessoa, para ser feliz junto com a sua família, é preciso que tema a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus, é aceitar a palavra de Deus, é confiar em Deus. E também andar nos seus caminhos. Deus, ele graciosamente revelou para o homem a sua santa e bendita vontade através de sua palavra. E nós somos instados pelo Espírito de Deus a andar nos caminhos do Senhor. Quando a pessoa teme a Deus, acredita em Deus, em Jesus Cristo, e anda nos caminhos do Senhor, então a bênção é derramada na sua vida e sobre a sua família. Porque o texto diz assim: comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás de te irás bem. E fala sobre a questão da fecundidade da mulher, né? Com seus filhos, e fala também sobre bênção do Senhor no lar, né? E o texto diz: o Senhor te abençoará desde Sião, tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Contextualizando esta mensagem, né? Está falando sobre a igreja, a vitória da igreja, o prazer da igreja, né? Que será sempre abençoada por Deus, né? E os crentes que fazem parte deste ministério da Igreja do Senhor são pessoas abençoadas por Deus, e as suas famílias também. Que você receba esta palavra no seu coração nesta manhã e já sabe o caminho, né? Para ser feliz, que é algo que todos os seres humanos desejam, tem que temer a Deus, respeitar a Deus, considerar a Deus em seus caminhos, acreditar em Deus, em sua palavra, em nosso Senhor Jesus Cristo, e andar, viver uma vida de santidade, uma vida separada do pecado em todas as suas manifestações. Quem faz isso já sabe, uma pessoa bem-aventurada, feliz, e esta bênção é derramada sobre a sua família, conforme nos revela a palavra do Senhor. Seja abençoado nesse dia, em nome de Jesus. Osiel, vamos ouvir uma música bem bonita aí, a voz de Deus, através da irmã Mara Lima, cantora, né? Muito conhecida no Brasil, né? Já podemos ouvir a voz de Deus neste lugar. Fiquemos atentos para ouvir Deus falar. Ele fala como quer, é só você usar a fé e verás que esta voz contigo é. Sua voz soa como trovão, ela está em cada coração. No louvor, na palavra, no testemunho de um irmão, no sorriso da criança, no amor
Ele quebra o arco, despedaça a lança, tempestade em bonança, hoje vai fazer. Ele levanta a voz, faz a guerra cessar. Ele detém o sol, faz a lua parar. Ele ordena seus anjos pra contigo lutar. E teus inimigos têm que recuar. Não importa o problema, Deus tem solução. Ele estará contigo em qualquer situação. No mar ou no deserto, Deus está por perto. Estende a mão. Sua voz soa como um trovão, ela está em cada coração. No louvor, na palavra, no testemunho de um irmão, no sorriso da criança, no amor, na esperança, até mesmo no pedido de perdão. Basta somente você crer. Despedaça a lança, tempestade em bonança, hoje vai fazer. Ele levanta a voz, faz a guerra cessar. Ele detém o sol, faz a lua parar. Ele ordena seus anjos pra contigo lutar. E teus inimigos têm que recuar. Não importa o problema, Deus tem solução. Ele estará contigo em qualquer situação. No mar ou no deserto, Deus está por perto. Levanta a voz, faz a guerra cessar. Ele detém o sol, faz a lua parar. Ele ordena seus anjos pra contigo lutar. E teus inimigos têm que recuar. Não importa o problema, Deus tem solução. Ele estará contigo em qualquer situação. No mar ou no deserto, Deus está por perto. Estende a mão. Estende a mão. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Coisa linda, querido ouvinte, você ouviu aí a voz de Deus através de Mara Lima. Sobre a voz de Deus, né? É muito interessante a gente observar, né, que o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Deus que fala, né, Walter? Verdade. É um Deus que se comunica, né? Glória a Deus por isso, né? Que coisa, que condescendência gloriosa, né? Maravilhosa, Deus concede a nós miseráveis pecadores se comunicar conosco, né? E a voz de Deus, diz lá um dos salmos, é poderosa e é cheia de majestade, né, Walter? Quando Deus fala, a gente se cala. Exatamente. Tem a voz de Deus extraordinária, que é aquela audível, né, que alguns tiveram o privilégio de ouvir. E tem a voz de Deus através dos seus profetas e da sua santa palavra. A sua palavra, né? Muito bem. Realmente, né? Deus falou de forma audível a algumas pessoas, de uma maneira assim, especial, né? E foi um momento glorioso na vida daquelas pessoas. Mas o que Deus falou para nós, Walter, já está revelado aqui em sua santa e bendita palavra, né? Quem quiser ouvir a voz de Deus, abra a Bíblia e leia, né? E se quiser ouvir a voz de Deus em voz alta, assim, né? Voz alta, então leia a Bíblia em voz alta, né? É como disse o nosso querido primo Augusto Nicodemos, né? Quer ouvir a voz de Deus assim, da maneira bem audível, então leia a Bíblia em voz alta e você vai ouvir a voz do Senhor, essa voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Tratando disso, eu queria que você, querido ouvinte, procurasse experimentar esta realidade na sua vida. Ouvir a voz de Deus, ela condiciona todo o nosso viver, né? Porque quando Deus fala, a gente começa a se quebrantar, começa a se humilhar diante dele e começa agora a observar a sua voz. Muito bem, Walter, bom dia, Pai do Senhor, bom tê-lo conosco aqui nessa manhã, né?
e você está com a responsabilidade de compartilhar com nossos ouvintes a palavra do Senhor. Fique à vontade aí e compartilhe conosco aquilo que Deus falou no seu coração. Bom dia, pastor Eudes, bom dia aos ouvintes, graças a paz do Senhor. Hoje a gente quer falar um pouco sobre ver o Pai. O que seria isso, né? E para a gente refletir sobre esta ideia de ver o Pai, eu gostaria de ler um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, onde Jesus fala dessa relação de enxergar o Pai, né? O versículo de número 7 é o versículo de número 9. Diz a palavra do Senhor: se de fato me conheceis, também conheceríeis meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Esse é um texto assim que muitas pessoas às vezes não compreendem essa ideia de ver o Pai através de Jesus, e muitas coisas são extraídas erroneamente dessa sentença, né? Esse texto é um texto que eu trabalhei com os alunos na sala de aula, na tradução, e a gente captou várias coisas que o texto nos apresenta, e eu gostaria de tocar em algumas delas, né? A primeira questão é que em alguns círculos religiosos tende a confundir a pessoa do filho com a pessoa do pai, baseando-se exatamente nesse texto, né? Como se Jesus estivesse declarando ser a mesma pessoa que Deus o Pai. Então, quem vê a mim, vê o Pai. A ideia que muitos compreendem disso e terminam adotando como crença e doutrina é essa ideia de que Jesus e o Pai é uma mesma pessoa, e quem está vendo Jesus são modalidades, né? Formas de modalismo, formas de manifestações apenas distintas, mas que é a mesma pessoa. Então esse é um primeiro erro crasso em relação a essa declaração de Jesus, quando ele diz para Filipe: quem vê a Jesus, vê o Pai. Uma outra questão que as pessoas também levam ou não compreendem em relação a esse texto é a ideia de mentalizar de que Jesus está falando de forma, né? Deus é espírito, e Jesus a gente tem que entender que ele encarnou, estava em forma humana, né? E confundir essa relação. Mas o que Jesus está colocando aqui para os seus discípulos, de fato, é o conteúdo muito mais de ligação que ele tem com o Pai e como nós conhecemos o Pai, né? É isso que ele vai trabalhar no versículo, nos textos anteriores, e o caminho que leva ao Pai. E esse caminho é o próprio Cristo. Então a ideia de ver aqui não é a ideia simplesmente de enxergar algo, um objeto, uma coisa, não. Mas é compreender, reconhecer quem é Jesus. Então, quem conhece a Jesus, quem vê Jesus como ele é, vê o Pai. Ou seja, é aquela declaração: quem vós dizes que eu sou, né? Porque alguns estão dizendo: tu és Elias, tu és isso, é aquilo. Mas vós, quem dizes que eu sou, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É enxergar espiritualmente desta maneira. Quem vê o Messias, quem vê o Cristo, vê aquele que o enviou. Ou seja, a ideia de enxergar aqui é, ao reconhecer que Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, você está olhando para aquele também que o enviou, que é o Pai. Ou seja, é a perfeita comunhão entre aqueles que têm, entre os discípulos com Cristo e com o Pai. E aí isso é muito importante, porque muitas pessoas têm uma visão de Cristo simplesmente não como o Filho de Deus, no sentido
divino, né? De Deus, o Deus Filho, mas um grande sábio. Então a visão, então essa pessoa não vê a Jesus, como Jesus está declarando aqui, né? Não consegue enxergar o Pai, porque não está enxergando o Filho de Deus. Está enxergando um sábio ou um profeta, como algumas religiões o enxerga, né? Um dos grandes profetas. A gente vê a religião islâmica entende Jesus como um profeta. Enfim, mas essa visão, sem enxergar quem realmente Jesus é, não enxergará e não compreenderá quem Deus é. A relação do cristianismo ou a da mensagem de Cristo vai sempre focar que a religião verdadeira, a fé cristã, ela de fato, ela promove uma verdadeira comunhão com o Pai. Em outras palavras, não há uma outra maneira de você ver o Pai, de você ter comunhão com o Pai, de conhecer a Deus, se não for por meio de Jesus. Então, se não for olhando para Cristo, você jamais conhecerá o Pai. E isso deve ser a partir do momento que você reconhece a sua divindade, ele como Filho de Deus, como o Messias prometido, como Cristo, né, como Redentor. Como diziam os antigos cristãos, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, nós precisamos enxergar a Jesus como ele é, Filho de Deus, Salvador. Então, aqueles que apenas compreendem a Jesus como um bom homem, como um bom mestre, como um sábio, como apenas um profeta, esses jamais verão a Deus, enxergarão Deus, conhecerão a Deus, alcançarão ou estarão trilhando o caminho para Deus. O contexto está falando desse caminho. Mas aqueles que realmente enxergam a Jesus, compreendem quem ele é, esses veem ao Pai. Portanto, meus queridos, é preciso você se render a Jesus, é preciso você olhar para Jesus e aceitá-lo não apenas como Salvador, mas como Senhor e Salvador, como disse Tomé, né? Meu Senhor e meu Deus. É preciso reconhecer a Jesus como Deus, plenamente Deus, como um Deus Salvador, e se render a Ele como o Senhor de sua vida. Assim você estará em caminho para o Pai, assim você enxergará o Pai. Que Deus nos abençoe. Amém, glória a Deus, Walter. Deus abençoe, Walter, lhe dê graça abundante nos seus estudos teológicos, né? E também, assim, na exposição da palavra, tanto na igreja, nas congregações e também lá no seminário, que você tem o privilégio de ser professor e vice-diretor, né? O seminário congregacional, que funciona ali nas instalações da primeira igreja evangélica congregacional de João Pessoa, em Cruz das Armas. Ô Walter, falando sobre esse assunto aí que você tocou aí, uma importância capital na vida de todo ser humano, né? Porque nós sabemos, né, que só existe um Deus verdadeiro, né? E esse Deus, segundo nós entendemos na revelação da sua palavra, é um Deus que se manifesta através de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, da mesma essência, né, com os mesmos atributos, coeterno, coigual e assim por diante, né? E agora nós encontramos no Novo Testamento um homem, né, se apresentando como Filho de Deus, né? E agora chamando para si a grande responsabilidade, como você falou aí, é quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Você poderia destrinchar um pouquinho mais, porque nós estamos aí diante de uma informação extraordinária, né? Que é justamente Deus se fez homem e habitou entre nós, né? Exatamente. É interessante porque os discípulos, ao seguirem Jesus, eles enxergavam Jesus como Messias, mas a revelação parece que não tinha sido ainda vista de uma maneira plena, né? Entendido quem de fato era Jesus. Tanto é que quando Pedro faz aquela declaração, Jesus claramente diz que foi os céus que revelaram isso a Pedro, né? O Pai que tinha dado essa graça a Pedro de compreender. Então havia dificuldade por parte dos discípulos de reconhecer a Jesus como Deus pleno, né? Como Filho de Deus, de maneira a não apenas
como aquele que reporta-se a Deus, como aquele enviado de Deus, mas da mesma natureza divina. Então, dentro dessa perspectiva, os discípulos tiveram, de fato, essa dificuldade. E Tomé e Filipe, né, tiveram essa dificuldade. Inclusive, foi um problema, porque na morte de Jesus, eles se dissiparam exatamente porque perderam as esperanças. Morreu o nosso Messias. Acabou-se, né? Acabou-se. Então, essa compreensão, ela amadureceu, vamos dizer assim, após a ressurreição, né? Após a ressurreição e glorificação, a assunção de Cristo, né? Quando ele ascendeu aos céus e a sua promessa de retorno, enfim, os discípulos tiveram uma visão mais ampla da questão. Mas é inteiramente claro que Jesus sempre apontou essa sua natureza divina nos evangelhos, né? Ele sempre se apresentou dentro dessa perspectiva. E os discípulos, como eu falei, por sua visão já de mundo judaica e essa questão monoteísta, sem compreender esse aspecto da Trindade, eles tiveram essa dificuldade. Mas quando Jesus responde aqui nesse texto, ele claramente coloca dizendo assim, olha, eu sou Deus e você precisa reconhecer a mim como filho de Deus para realmente estar na presença do Pai, que você tanto deseja ver. Então, quem vê a mim, vê o Pai. Quem reconhece a mim, reconhece o Pai. Quem se achega a mim, quem compreende quem eu sou, estará, de fato, a caminho aos braços do Pai. Por isso que ele, no início, ele vai dizer, na casa do meu Pai há muitas moradas, e aí ele faz aquela promessa de estar na presença de Deus inteiramente, né? Então, Walter, a gente poderia pensar que realmente o Natal foi um evento extraordinário, né? Porque é justamente o tempo em que Deus se fez carne, né? Que lá no Evangelho de João, nós encontramos no capítulo 1, versículo 1, no princípio, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, né? Essa é uma declaração, uma sentença extraordinária que João fez no início do prólogo do seu Evangelho. Aí no versículo 14 diz, este Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, Walter, para a pessoa chegar a essa compreensão real, ela precisa da ação do Espírito de Deus, né? Exatamente. Você poderia abrir um pouquinho mais para os ouvintes esta revelação da palavra de Deus, porque é importante que a gente tenha essa compreensão, né? Porque agora nós vamos olhar para Jesus e vermos o próprio Deus, né? Como ele disse, né? Então, essa afirmação de Jesus, quem vê a mim vê o Pai, é óbvio que é algo espiritual, né? Os discípulos estavam vendo ali um homem, e como é que através desse homem eu estou vendo a Deus, né? Isso era uma revelação de fato espiritual. Aquela declaração de Pedro reporta isso. É exatamente quando Jesus pergunta a vocês, quem diz vocês quem eu sou, né? Então, aquele reconhecimento de Pedro, o próprio Jesus vai dizer que foi uma dádiva divina dele reconhecer aquilo. Porque, humanamente falando, eles não conseguiriam chegar a essa compreensão. Então, é uma ação divina sobre o indivíduo. E nós sabemos que só enxergaremos, de fato, a Jesus através da ação do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que faz com que nós possamos enxergar as coisas espirituais. E enxergar que o nosso Cristo é o Deus encarnado. É o Deus revelado, como o senhor citou aí, no início do Evangelho de João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele vai dizer que este Verbo, ele encarnou, né? Ele se fez carne, ele habitou entre nós. Paulo vai dizer aos Gálatas que ele nasceu de mulher, né? Então, mostrando essa sua natureza humana. Ou seja, o divino, ele se fez humano. Ele veio a este mundo como homem. Então, nessa conjuntura de você enxergar alguém humano, plenamente homem, e através desse olhar enxergar o divino, só um milagre de Deus. Inclusive, Walter, segundo o texto sagrado, a concepção do nosso Senhor Jesus Cristo foi sobrenatural, né? Não foi a ação do homem, do macho. Exato. Foi uma obra do Espírito Santo de Deus que gerou Jesus no
no ventre da bendita Virgem Maria. Agora, Walter, assim, nós estamos no mês do lar, né? Sempre a gente está puxando a mensagem para o contexto da família. O que é que você acha em relação a essa compreensão de Cristo dentro do lar, né? O que é que ele pode trazer, o que é que ela pode trazer de positivo para as nossas famílias, para os nossos filhos, os pais, os cônjuges e assim por diante? Antes de tudo, eu acho que tem que partir pela questão teológica. É preciso ensinar aos nossos filhos, né, essa questão da divindade de Cristo, muitas vezes mal compreendida, e também, vamos dizer assim, esclarecendo, numa linguagem infantil, obviamente, se os filhos forem pequenos, a questão da pessoa em si, né, da diferença de pessoa, como também da essência, ou seja, divina do filho. É preciso entender que no lar, a nossa vida, o próprio casamento, né, que é um pacto que você faz diante de Deus. E até é usado como uma relação de Cristo com a sua igreja. Exato. Né? É chamado exatamente Deus dentro da casa, né? Casa, exatamente. E Jesus é de fato este que norteia, né? E que deve ser o alicerce, a base para um casamento saudável e feliz. Porque o lar cristão, ele segue princípios e diretrizes ensinadas pelo próprio Cristo, como palavra de Deus e como o Deus presente no seu meio. Então, Walter, os pais têm uma grande responsabilidade diante de Deus, né, de compartilhar com seus filhos esse conhecimento. Evidentemente que é através da palavra do Senhor. Né? E vem muitas coisas, tem a questão do testemunho dentro de casa, tem a questão de abrir a boca e falar de Jesus Cristo, tem a questão também de trazê-lo para a igreja, para ouvir a palavra de Deus, para levar o filho a esta fé em Jesus Cristo. Né? Ou melhor, criar uma situação que o Espírito de Deus possa operar e revelar àquela criança quem é Cristo, né? Que Cristo é Deus, né? Não é isso? Exatamente. E aí chama a atenção também para essa questão da doutrina, né? Que durante a história ela foi muito bem colocada diante dos cristãos, e inclusive o credo apostólico é uma recitação para que eles absorvessem aquilo que de fato criam, que era essencial à fé cristã. E os pais precisam ter essa compreensão nítida da divindade de Jesus. Eles não podem titubear. Há muitos erros por aí, muita confusão em relação a isso, e é preciso que você seja um instrumento na sua casa para a boa educação cristã, né? E a educação cristã vai sempre levar ao reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus. O Deus vivo, né? Interessante, sobre o credo apostólico, a ênfase maior é cristológica, né? Exato. É a pessoa e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, até tem um caso aí, que uma irmã saiu de uma determinada igreja porque está sendo publicado no boletim da igreja, dos boletins da igreja, o comentário sobre o credo apostólico. E ela dizia que aquele documento era da igreja romana. Não é, querido, o credo apostólico é um documento da igreja cristã. Né? Tem nada ali que trate do romanismo, né? Então é preciso que a gente compreenda esta verdade. É deles e nosso, é da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ô Walter, e esse apego a Cristo, porque eu vejo assim uma igreja hoje, em tese, né, ela está em diversas direções, né, não está concentrada na devoção a Cristo. Aliás, cristãos significa pequenos cristos, né, pessoas que se parecem com Cristo. Isso aconteceu lá na antiguidade, no início da igreja. A comunidade vivia de tal maneira que falava tanto de Cristo que o pessoal chamou de cristãos, né? Muito bem, então essa questão desse apego a Cristo deve ser uma realidade da vida da igreja, né, Walter? O evangelho, e das famílias, né? Exato. O evangelho, ele centraliza tudo em Jesus. Então não há um evangelho sem enxergar Cristo em todas as coisas, em tudo na vida. Na vida social, na vida familiar, na igreja, no trabalho. Os nossos olhares, nós devemos fazer a leitura através daquilo que ensinou Jesus e daquilo que aponta para Jesus, né? O evangelho, de fato, coloca Cristo no centro
de todas as coisas, né? De todas as decisões e de tudo. É a lição que a gente vai trabalhar, inclusive falar da cultura, e é exatamente essa questão da cultura, né? De Deus que nos deu a cultura, e Cristo, a visão do cristão é sempre uma visão cristocêntrica da cultura, da vida social, da vida em família, da vida na igreja. Ou seja, não há um evangelho sem a centralidade de Jesus. Quando o objetivo final é bênção de Deus apenas, é prosperidade apenas, é qualquer outra coisa senão a glória de Cristo, e ver Cristo e a transformação que Cristo faz na sua vida, na vida da sua família, na sociedade, através do que ele ensinou, do que ele traçou para os seus seguidores, então se desvirtuou o evangelho e tirou Cristo do centro, colocando outras coisas. Então eu queria ler aqui para os nossos ouvintes o texto lá de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 até o 17, que diz o seguinte: o qual, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí continua Paulo: porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Walter, acho que uma releitura dos evangelhos cabe no momento atual que a igreja vive no Brasil, não é verdade? Com certeza, né? A gente vive tempos trabalhosos, vamos dizer assim, difíceis, né? Em que a verdade é como comichão nos ouvidos, como diz o próprio Paulo escrevendo uma das suas cartas. Então, muitos têm dificuldade de querer ouvir essa verdade, né? Achar uma mensagem totalmente distante da sua realidade, quando na verdade é aquela que vai levar você à presença do Pai. E a salvação eterna, né? A felicidade eterna. As outras coisas são consequências, né? Jesus mesmo prometeu, né? Ele disse que se nós buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas seriam acrescentadas. Né? Ou seja, Deus cuida de nós e sempre cuidará. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Walter, a sua vida, a sua esposa, os seus 2 filhinhos, né? Continue sendo essa bênção nas mãos do Senhor, né? Amém. Wagner Mariano, você que chegou agora, né? Coloca aí no ar novamente aquela música Casa de Bênção, porque nós estamos no mês do lar, né? E Dia das Mães está chegando o outro domingo, né? O mês das noivas, né? Então vamos aí ouvir a Casa de Bênção novamente com a Sheila. Minha casa é tua, Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar.
ao meu lar, Senhor. Que bênção, né? Este aí, você está ouvindo aí, terminou de ouvir, né? Não terminou o hino, mas pelo menos, né, Wagner, colocamos aí a maioria do hino para você ouvir, da Estila. E que a sua casa seja uma casa de bênção. E só poderá ser se Jesus estiver dentro dela, não é isso, Walter? Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Deus abençoe a todos os nossos queridos ouvintes. No próximo sábado estaremos de volta aqui, se Deus permitir, para darmos continuidade dessa programação para a glória do Senhor. Vamos agora fazer uma oração através do pastor Walter e encerrarmos o nosso programa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Ó Deus, nós te louvamos por meio do teu Filho Jesus Cristo. E pedimos, ó Pai, que o Senhor abra os olhos daquele que ainda não consegue enxergar a beleza e a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que aqueles que ainda não compreendem isso, Senhor, possam, pela ação do teu Espírito Santo, compreender que só a vida em Jesus Cristo, só a salvação em Jesus Cristo, só a libertação em Jesus Cristo e só a comunhão contigo, ó Pai, em Jesus Cristo. Para que possamos, ó Deus, reinar eternamente com o Senhor, é preciso reinar com Cristo. E por isso, ó Deus, peço a tua bênção sobre todos os ouvintes, para que a sua fé seja inteiramente depositada no nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Queremos também pedir a tua bênção, Deus, sobre todos nós, durante toda a semana que se iniciará amanhã. Que o Senhor esteja conduzindo os nossos passos neste mundo, nos dando a tua graça, a tua bênção em tudo o que façamos, ó Pai. Assim pedimos também a todos os ouvintes que o Senhor esteja olhando por cada um deles, as suas necessidades, os seus lamentos, os seus choros. Que o Senhor atenda-os, ó Pai, segundo a tua boa mão, a tua graça, que eles possam reconhecer que tu és um Deus gracioso, um Deus amoroso, que os ama, e a prova deste amor está no teu Filho bendito Jesus. Assim nós te oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.